Uma explosão de grandes proporções na região portuária de Beirute, capital do Líbano, provocou pânico e deixou dezenas de vítimas. Vamos conversar com o repórter Sérgio Uti, que tem mais informações. Boa noite, Márcia. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. O governo do Líbano confirma pelo menos 78 mortes e 4.000 feridos, mas esses números podem aumentar se as consequências forem proporcionais à força dessas explosões. As imagens são impressionantes. Tudo começou num galpão no porto de Beirute, onde havia armas e produtos químicos, como nitrato de amônio, usado na fabricação de fertilizantes e também de bombas e explosivos. O primeiro-ministro do país diz que é inadmissível que quase 3.000 toneladas desse material estivessem há 6 anos no armazém sem os cuidados necessários. Milhares de casas foram destruídas e muitas outras danificadas. Também impressionantes as imagens de pessoas sendo surpreendidas pela intensidade das explosões. Essa tragédia acontece no pior momento possível para o Líbano, que vive uma crise política e econômica sem precedentes. Desde março, a moeda local perdeu 80% de seu valor. E o porto de Beirute, que ficou quase todo destruído, é por onde os libaneses escoam praticamente tudo o que exportam. Desde 2011, a Marinha do Brasil lidera uma missão de paz da ONU no litoral do país. O Itamaraty confirma uma brasileira com ferimentos leves e a esposa do adido militar do Brasil. Agora são quase 2 da manhã no Líbano, as buscas continuam e nós vamos ver agora que essa tragédia foi sentida a quase 250 quilômetros de distância, na reportagem de Cleide Clock. A explosão de dimensão assustadora foi registrada de vários ângulos. O desastre atingiu a região portuária de Beirute. Começou com pequenos focos que deram força a um enorme cogumelo. A potência da onda de choque foi capaz de virar carros, balançar prédios e quebrar vidros de edifícios a cerca de 10 quilômetros de distância. Os moradores tiveram a sensação de um terremoto. Para ter uma ideia da magnitude, o tremor foi sentido a 240 quilômetros na ilha de Chipre, de acordo com o Centro Sismológico. Pelas ruas de Beirute, destruição e milhares de pessoas feridas. Segundo a Cruz Vermelha, muitas se machucaram dentro de casa. Hospitais também foram atingidos e tiveram que ser esvaziados. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, há centenas de feridos presos em escombros. De início, foi dito que as explosões aconteceram em um armazém de fogos de artifício, mas depois foi confirmado que o local armazenava armas e materiais químicos. O ministro do Interior do Líbano afirmou que havia nitrato de amônio no porto, que teria sido a causa da explosão. O governo diz estar investigando para saber se foi acidente ou atentado. Tanto a Força de Defesa de Israel, inimigo histórico do Líbano, quanto o Hezbollah, o grupo paramilitar que domina a política do país, negaram qualquer participação na explosão. Em comunicado, a Marinha Brasileira informou que a fragata Independência, que está no Líbano, opera no mar normalmente distante do local da explosão e não há feridos. O Pentágono declarou que os Estados Unidos estão preocupados com a potencial perda de vidas. E a Casa Branca ofereceu toda a assistência possível aos libaneses, assim como outros países, como o Irã, o Reino Unido e a França, que também afirmaram que estão prontos para ajudar no que for necessário. O governo do Líbano decretou um dia nacional de luto nesta quarta-feira e convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Defesa. A tragédia aconteceu no país que já sofreu vários períodos de guerra civil, guerra com Israel e tem um histórico de atentados terroristas. Nesta sexta-feira, inclusive, sai o veredito de um tribunal apoiado pela ONU
contra 4 homens acusados de participar do atentado que resultou no assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri em 2005. Só esse fato já trazia uma grande tensão ao país que está passando por crises social e política, além de um colapso econômico, sem esquecer da pandemia do novo coronavírus.